Você sempre ficou se perguntando, mas como que funciona esse negócio, esse milho na bolsa? Como assim tem milho na bolsa, tem soja na bolsa? Como que funciona? Da onde que tiraram isso? Com base no quê? Como assim? O que que isso serve pro meu milho daqui? Como que eu faço para... Como que funciona? É dinheiro? Tenho grão? Eu entrego o grão? Não entrego? Então hoje nós vamos fazer um vídeo aqui explicando detalhadamente tudo sobre o contrato de milho, o contrato de soja, como que funcionam esses contratos das commodities agrícolas na nossa bolsa brasileira, principalmente, e também na bolsa americana. Então, vamos lá. Lendo aqui, tirado o material do site da Bolsa Brasileira, da B3, né? Aqui é B3. Contrato de milho com liquidação financeira. Liquidação financeira, certo? Então, vamos lá. Características. É um objeto, é um contrato de milho, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo. O código dele é o CCM. Então, se você quiser entrar na plataforma e procurar como que eu faço para ver o milho. Você coloca lá CCM, que é o código do milho. Depois do CCM você vai poder colocar CCM X23, por exemplo, para você olhar o milho X23. X é de novembro. Então, se você colocar CCM X23, você vai abrir o milho novembro de 23. Tamanho do contrato são 450 sacas de 60 quilos. No padrão exportação, né? Então, esse a granel, com odor, aspectos normais, é o padrão que você já entrega no silo, que você já usa, né? A cotação em reais por saca, com 2 casas decimais. Então, é o nosso valor normal. Reais por saca e ele anda de centavo em centavo. Então, eu posso ter um milho de R$ 60 e 1 centavo, R$ 59,99, R$ 59,98, né? Então, é o preço cheio em reais, com 2 casas, né? Os centavos. E ele anda de 1 centavo em 1 centavo. 1 centavo em 1 centavo. O lote padrão é um contrato. Então você pode ir lá na bolsa e operar um contrato de 450 sacas. Cadê minha caneta? Aqui. Então você pode, eu quero vender 450 sacas. Eu consigo? Eu consigo ir lá e vender 450. E 1.000? 1.000 não dá. Você vai conseguir 2 de 450, que é 900. Né? E assim vai. Então, como que funciona? Ó, último dia de negociação. Dia 15 do mês de vencimento. Ou seja, o meu milho, comprei lá um milho novembro 23 na bolsa. Quando que ele vence? No dia 15 do mês de vencimento. Então, 15 de novembro. Então, no dia 15 do 11 de 23, o meu contrato de milho vai vencer. Eu querendo ou não, aquele contrato vai ser encerrado, né? Vai ser feita a liquidação financeira desse contrato. Data do vencimento, então, caso não tenha o dia 15, seja um domingo ou seja um feriado, vai pular para o dia seguinte, né? E como que vai ser esse preço? Lá nos 3 últimos dias, por exemplo, os dias 13, 14 e 15 do 11, o preço médio desses 3 dias no físico, lá em Campinas, que eu já vou mostrar o porquê, a média desses 3 dias vai ser o preço que vai liquidar. Então, digamos, eu tenho milho comprado a R$ 60. Comprei na bolsa a R$ 60. Chegou lá, eu somei dia 13, dia 14, dia 15, dividi por 3 e a média deu 61. Então, o meu milho da bolsa vai ser liquidado, vai ser encerrado, vai ajustar o preço de todo mundo nos R$ 61. Como eu comprei no 60 e liquidou no 61, eu vou ganhar R$ 1 por saca, pela quantidade que eu tiver. E se eu tivesse vendido o milho? Aí eu perderia R$ 1 por saca, certo? Então, ele é uma liquidação física com base no mercado físico de Campinas, do indicador Exalc, que nós já vamos mostrar o que é. E a liquidação aqui, então, financeira. Ou seja, se eu comprar milho da bolsa, não corre o risco de eu ter que pegar meu caminhão e ir lá e retirar esse milho. Se eu vender milho na bolsa, não corre o risco de eu ter que ir lá e entregar esse milho, certo? É só liquidação financeira. E a liquidação financeira, então, é com base nesse indicador. Ó, indicador do milho, Exalc, BMF e Bovespa. Então, todos os dias úteis, o pessoal da Exalc lá, que é da Faculdade de Agronomia da USP lá, se junta, que trabalham com parceria com o CPEA, eles se juntam e tem uma lista de compradores e vendedores
que eles consultam, que são pessoas credenciadas, que, segundo a metodologia, são pessoas isentas, que sabem que é importante ter um indicador correto, passar o preço certo, o volume certo, para que eles possam medir quanto que está o preço naquele dia. Então, eles só pegam os negócios de milho físico para entrega agora. Se eu vender um milho para entrega lá na frente, não vai entrar na conta do indicador Exalc. É só na entrega do spot, do disponível, do dia, né? E se eu entregar agora, vender agora para receber daqui 3 meses, com juros, né? Vai pegar um preço melhor para receber lá na frente. Aí você vai ter a própria metodologia, o pessoal da Exalc, eles vão tirar os juros de lá para cá e vão trazer o preço do valor de hoje, né? Então, hoje é dia 4, ontem, no dia 3/10, ó, o milho, eles acharam R$ 57,81. Pegaram o preço de todos os negócios que aconteceram e viram quantas sacas, quantas toneladas foi em cada negócio. Fez uma média ponderada pelo volume. Então, se eu vender uma saca a R$10, eu não vou entrar nessa conta, eu não vou fazer preço, porque uma saca é muito pouco. Agora, se eu comprar 1.000 toneladas a tal preço, aí eu já entro na conta, eu já participo dessa formação de preço, né? Então, se a gente for perceber aqui, ó, na semana passada, o milho isso aqui vai ser quarta-feira. Quarta-feira estava 56,39, na quinta subiu um pouquinho, 57,02, na sexta, semana passada, 57,47, segunda-feira, 58,08 e ontem, terça-feira, 57,81. Então vejam, o milho estava subindo a cada dia, foi subindo, quarta, quinta, sexta, aí final de semana, na segunda subiu mais um pouquinho, aí na terça ele caiu. Então, dia após dia, vai sendo medido, né? Vamos quantificando. Então, lá na frente, vamos dizer que aqui o milho seguiu, tal, dia 3, 4/10, 5/10, foi, e chegou no dia 13/11. 13/11, 14/11, 15/11. E aqui no valor veio lá então 60, 61 e 62. Se eu somar 60, 61 e 62 e dividir por 3, né, soma tudo e divide por 3, eu vou ter os R$61. Então, quem comprou milho abaixo de R$61 vai estar ganhando R$1 por saca, né? Comprou 60 vai estar ganhando, quem comprou mais barato ainda vai estar ganhando, e quem vendeu milho acima de 61 vai estar perdendo dinheiro. A bolsa faz isso automático, né? Se eu comprei milho e deixei, todos os dias a bolsa vai fazendo o que a gente chama de ajuste diário. Então, a bolsa vai me pagando e fazendo eu pagar se o milho subir ou cair. Por exemplo, comprei milho, subiu. No dia seguinte, a bolsa vai me depositar um dinheirinho lá, referente ao que subiu. Aí, amanhã caiu. Depois de amanhã, na minha conta, eu vou ter pago, vai ter saído um pouquinho de dinheiro. Então, dia após dia, esse milho vai entrando e saindo dinheiro da sua conta. Se eu comprar ele só subir, eu só vou recebendo. E aí lá na frente, se ele liquidar no 61 e no último dia estava 62 aqui, o milho vai ajustar nesse 61. Então eu comprei, eu já recebi essa alta. Digamos que eu comprei aqui, ó. Comprei hoje a 58, 2/10. Daqui um mês e pouquinho, esse milho vai vencer a 61. Então 58 para 61 são R$3. Ganhei R$3 nesse milho. É só lá no último dia? Não. Daqui para lá ele foi subindo, eu fui recebendo. Chegou lá na frente, só vai liquidar as contas, né? Então, o nosso milho da bolsa, o milho da B3, é um milho base Exalc. E aqui você teria a metodologia. Se você quiser abrir, você vai ver lá toda a conta, eles mostram a conta, as planilhas, como que eles fazem a coleta de preço e quais as cidades, né? A região do entorno de Campinas. Então, eu sei que o milho da bolsa é um milho Campinas, né? Então, mas e para eu operar o milho da minha região? Aí a gente olha o basis no interior, né? O prêmio no interior, o basis, que já vai, pode assistir os outros vídeos que você já vai entendendo do que a gente está falando, né? Então, eu olhando o histórico da minha região em relação a Campinas, não necessariamente o frete daqui para lá. Por exemplo, eu estou no Mato Grosso para Campinas, dá 20, R$25 de frete. Então, a minha região tem que valer 20, 25 abaixo. Pode ser que sim,
Mas e se tiver consumidor na minha região? Lá no Mato Grosso tem pouco, né? Tem exportação e tem mercado interno e tal. Mas se tivesse um mercado interno forte, que de repente, mesmo que ele tem que pagar um pouquinho mais, ele precisa fazer a ração dele, ele precisa comprar. Então, às vezes, esse balanço já muda, porque se eu tiver uma grande indústria consumidora no Mato Grosso, ela vai usar milho do Mato Grosso, ela pode também trazer milho de Goiás, do Tocantins, de Rondônia. Então, não necessariamente a relação da minha região com São Paulo, com Campinas, com a Bolsa, é só frete. Tem toda uma dinâmica de o Paraná é um grande produtor, mas ele também é um grande consumidor, que está do lado do maior consumidor, que é Santa Catarina. Então, só que Santa Catarina não produz. E também tem a Argentina e o Paraguai do lado. E aí, o São Paulo produz. Minas Gerais está ali do lado, produz também. Goiás. E o Mato Grosso do Sul, tem o ICMS do Mato Grosso do Sul, que faz com que eles tenham que fazer vendas para o mercado interno. Então, toda essa dinâmica de aonde tem comprador, aonde tem vendedor, qual que é o frete para lá, o frete para cá, tem o Porto de Paranaguá, tem o Porto de Santos. Então, toda essa dinâmica monta para a gente um histórico da nossa relação. Então, a gente usa assim, Cascavel, ou oeste do Paraná. Para Campinas, para a Bolsa, a gente vai ter para Campinas, para o milho físico em Campinas do dia, que é esse indicador exalto. Então, a minha região no disponível, se eu tiver o milho no meu silo, guardado, esperando, a gente espera que o normal é R$ 5 abaixo, R$ 6 abaixo, R$ 4 abaixo. Então, se Campinas está lá 58, aqui é 54, 53, mais ou menos, né? Esses históricos, eles mudam conforme o ano. Por exemplo, deu uma super safra no Paraná e no sul do Brasil. Aí a gente tende a ter mais produto aqui. Não tem tanto espaço para segurar, a gente tem que vender. Então pode ser que a gente vai ficar lá R$ 7, R$ 8 abaixo de Campinas. Agora deu laninha, deu quebra no sul. A gente pode ficar valendo o mesmo preço de Campinas, os mesmos R$ 58. Então isso varia ano a ano, mas a gente tem um histórico. A gente olha o histórico, olha também o que é previsto, por que pode ficar fora do histórico, como está o clima, como está esse balanço entre regiões, né? Às vezes tem um porto que está com dificuldades e tudo isso muda essa dinâmica do mercado, né? Então, olhando o histórico da minha região contra Campinas, eu consigo posicionar as minhas operações na bolsa pensando em proteger o meu físico, em precificar o meu físico aonde quer que eu esteja no Brasil. Então, aqui é o gráfico, né? Você pode ver que nos últimos 30 dias, então o milho estava lá 53 e alguma coisa, foi reagindo, ficou de lado, fingiu que ia. Aí no vencimento do milho, setembro, ele ficou aqui mais travadão, caiu mais, e desde então tem subido. Foi do 53 até os 58 nos últimos dias aí. Então, nos últimos 15 dias, o milho físico em Campinas subiu aproximadamente R$ 5, certo? Então, essa é liquidação física. Eu vou ter o indicador Exalc, eu vou pegar a média dos 3 últimos dias desse indicador Exalc, fazer uma média dos 3 e vou fazer a liquidação financeira, apenas dinheiro. E nos Estados Unidos, esse pontinho aqui ó, é Chicago, especificamente a Bolsa de Chicago, certo? Chicago Board of Trading, a gente fala de CBOT. Tá? Lá, na Bolsa Americana, a entrega é física, a liquidação não é financeira, a liquidação é física. Ou seja, eu vou comprar soja na Bolsa de Chicago. Chegou no vencimento, eu não zerei a minha soja, eu fiquei comprado. Né? Deixei vencer, fiquei comprado. O que vai acontecer? Eu vou ter que estar pronto para pagar o valor integral do contrato. Se eu vendi 1.000 sacas, eu vou ter que ter o dinheiro de 1.000 sacas no preço que eu fiquei comprado, no preço que liquidou. Se eu comprei antes e subiu, eu vou ter que pagar mais. Né? Eu vou receber uma parte, vou pagar mais, mas vou ter o lucro da bolsa para me cobrir. Né? Então, lá na frente vai ser o ajuste do que eu comprei. E aí depois eu vou ter um certificado que eu posso retirar esse grão lá. Ou eu posso vender para outra pessoa, ou eu posso depois vender na bolsa no próximo mês, no próximo contrato, e deixar ele vencer. Né? Tem várias operações que o pessoal pode fazer. Mas e se eu quiser comprar, ficar com esse certificado e não retirar? Eu vou pagar a armazenagem. A própria Bolsa de Chicago, ela tem esse esquema deles lá interno de os armazéns credenciados no entorno de Chicago, eles têm uma conta de custo de armazenagem. Então, se eu fiquei comprado, paguei o contrato, fiquei com o certificado para retirada da minha soja e não quero retirar, eu vou pagando a armazenagem daqui para lá.
De repente decidi embarcar, decidi tirar, eu posso colocar em barcaça e mandar embora para o porto, né? Ou eu posso retirar ele e pegar de caminhão e levar para o meu consumo. E se eu ficar vendido na Bolsa de Chicago? Aí eu vou receber o dinheiro e eu vou ter que depositar o produto lá. Eu vou depositar o produto para a pessoa receber, para poder receber o certificado do produto que eu depositei. Ou, se eu já tivesse o certificado, eu fiquei vendido, liquidou o próximo contrato, eu vou, entrego e passo para outra pessoa, né? E tudo bem. Como que a gente fala? Como eu falei, no vencimento do contrato, ele vai vencer no preço do físico na Bolsa Brasileira de Campinas. Isso a gente chama de convergência dos preços. Ou seja, digamos que o preço futuro está aqui, ó, R$60. E o preço à vista está R$53. 2 meses antes do vencimento. E aqui, vamos ver, aqui é o vencimento. É o dia lá, 15/11. Ou seja, se hoje o físico está 53 e a bolsa está 60, no vencimento eles vão ter que estar o mesmo preço. Seja o físico subindo de 53 para 60, seja se a bolsa foi 60, digamos aqui, foi a 62, depois caiu a 58 e vai fechar lá no 60. E o físico foi a 56, depois caiu para 55 e subiu para 60. Então, seja para cima, o que também poderia acontecer? A bolsa está a 60. E aí ela vem caindo e liquida a 53. Digamos que nesse meio tempo o físico caiu para 50, 49, recuperou e venceu a 53. Também é possível, né? 53 lá em 15/11. Digamos que seja um cenário possível. Então, independente de quem vai, os dois podem subir, né? Então, o 53 subiu, foi para 63. E o 60 subiu, foi para 63. Venceu a 63. Independente se eles vão convergir, né? Se eles vão se juntar em cima, se juntar no meio, se juntar embaixo, o que importa é que eles vão se juntar. Por quê? A bolsa ela é liquidada pelo preço do físico. Então, hoje pode estar 53 aqui, eu vejo a bolsa a 60. Eu falo, pô, mas como que vai estar lá? Então, quer dizer que o meu físico vai ter que subir? Não necessariamente. A bolsa pode cair, né? Então, isso é muito importante porque quando eu quero proteger o preço do meu milho, eu vou olhar a bolsa e vou fazer uma venda lá, sabendo que se subir, digamos, eu tenho meu milho, me ofereceram 53, sou de Campinas, me ofereceram 53. Eu olho a bolsa, tá a 60. Para daqui 2 meses, né? Agora é 15 de setembro e a bolsa tá me dizendo que o milho novembro, que vence 15 de novembro, tá a 60. Eu falo, pô, são 2 meses. 2 meses tá R$7 acima. Então, para que eu vou vender físico se eu posso vender a bolsa a 60 e esperar? Esperar 2 meses lá no vencimento, que seja para cima, né? Pode ser que seja 62. Eu vou pagar 2 na bolsa, só que o meu físico vai ter subido 9. Então, pagou 2, sobrou R$7. E se caísse? E se a bolsa caísse para 53? Aí, beleza, eu ganhei 7 na bolsa e fiquei com os meus 53, certo? Então, o que faz esse mercado não ser um mercado inventado, um preço especulativo puro inventado, é essa liquidação com base no físico. Então, a bolsa não é um milho inventado, é um milho em Campinas, físico, indicador Exalc, lá na data do vencimento. Vai subir ou vai cair daqui para lá? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que no vencimento, esse milho vai estar no preço do indicador, certo? Então, esse cenário aqui estava até esses dias. Se a gente for voltar aqui, ó, o milho estava lá há 15 dias, 53. E a bolsa, o novembro, estava a 58. O novembro já estava aqui. O que aconteceu? Passou esses 15 dias, o físico subiu 5 e a bolsa hoje está a 59 nos quebrados. A bolsa foi de 58 para 59. Subiu 1. Ou seja, já está buscando a convergência. Já se aproximaram. Aqui no dia 15, há 15 dias atrás, um pouquinho mais, né? Foi o vencimento do setembro. Então, quando o setembro venceu a 53 e uns quebrados, o novembro já estava a 58. E aí o novembro passou a ser o contrato da vez porque tirou o setembro da frente. E o físico que estava a 53, com o novembro de 58,
Eles já buscaram uma certa convergência. Então o físico subiu para se aproximar do futuro da bolsa. Porque o que é o milho da bolsa? É o mercado dizendo aonde que é a expectativa dos compradores e dos vendedores para tal milho no dia do vencimento, certo? Ninguém tá lá, tá 60 porque eu quero pagar 60. É porque o comprador tá olhando a situação do físico em São Paulo e tá pensando, eita, tá 53 hoje, mas esse preço não fica por aí não. Ele pode subir. Então o que ele faz? Ele compra na bolsa mais caro do que ele está comprando no físico hoje, porque ele sabe que ele tem espaço de armazenagem, ele tem limitação no embarque dele, ele sabe que se ele não comprar agora, lá na frente pode estar ainda mais que esses 60. Então eu vou e antecipo e faço a minha operação na bolsa. E pode ser o contrário também, né? O preço à vista pode estar acima, digamos logo antes da colheita. Eu estou um pouquinho antes da colheita, na boca da colheita. O mercado futuro já está prevendo, daqui para lá, colheita, vai entrar mais produto, a tendência seria de baixa. E aí a gente vai vendo o quê? O físico fica fraco, até se recupera um pouquinho, e a bolsa que estava, a bolsa estava lá abaixo do físico, ela até recupera um pouquinho, e o físico que estava acima da bolsa foi entrando colheita, foi entrando colheita, foi entrando produto, colhendo, foi pressionando, caiu, liquidou lá na frente, certo? Então nesse caso, eu tenho milho aqui, eu estou olhando que a bolsa está para baixo, está prevendo uma queda. O que eu faço? Eu vendo meu milho no físico, porque está prevendo uma queda, e eu posso até vir e recomprar ele na bolsa. Porque se eu penso, pô, aqui está R$3 de diferença. R$3 essa distância entre o físico e o futuro. Ou seja, daqui para lá, ou o futuro sobe 3, ou o físico cai 3. Ou pode ser para cima, um sobe 3, o outro sobe 6. Pode ser para baixo, um cai 3, o outro cai 6, para se encontrar, certo? Então, se eu acho que o milho sobe, eu vou olhar aqui. A vista tá mais caro do que o físico. Se eu acho que o milho sobe, eu quero segurar meu milho, o que eu faço? Eu seguro o meu milho à vista, ou eu venho na bolsa e compro o milho na bolsa, que está R$3 mais barato. Daqui para o vencimento, tem que tirar esses R$3 de diferença. Para que eu vou segurar o físico se ele está abaixo? Se ele está acima? Está R$3 de vantagem. Então eu vou e vendo o físico e recompro na bolsa. Por quê? Se cair, a bolsa tende a cair 3 a menos. Se subir, a bolsa tende a subir a 3 a menos. Então tem R$3 aí no jogo para eu capturar. Então, conforme a época do ano, a curva pode estar o milho da bolsa mais alto do que o milho do físico. Porque o mercado está enxergando que daqui para lá o preço sobe. Ou pode estar o milho da bolsa mais barato do que o físico, porque o milho está enxergando que daqui para frente o milho cai. Então a gente vai ter aqui a curva do milho, a curva dos contratos do milho. Vejam aqui embaixo, ó, a gente vai ter o X23, X é de novembro. Depois a gente tem o F24, o janeiro, o março 24, o maio 24, o julho 24, setembro 24, novembro 24. E a gente já tem até o setembro 25. Aqui, ó. O ano é referência, né? E a letra é referência ao mês de vencimento. Então vocês reparam que vai ter novembro, janeiro, março, maio, junho, julho, setembro. Então o milho tem mês sim, mês não. Nos meses ímpares, no caso, né? Tem janeiro, né? O mês 1, o fevereiro não tem. Aí tem o mês 3, que é o março, e assim vai. Então, de 2 em 2 meses, a gente tem um contrato de milho na bolsa, que ele vai ser vencido com o preço do físico lá na frente, né? Então hoje, tirado de hoje cedo aqui, como que tá? O milho novembro, 59,77. O milho janeiro já está para cima, 63. O milho março já está 67. Depois o milho maio está um pouquinho abaixo, 66. Ou seja, eu acho que o milho daqui para frente sobe. Por quê? Passou a colheita da safrinha, já liberaram espaço, já se organizaram. Então agora a tendência de alta do milho. Certo? Correto? Não sou só eu que acho isso. O mercado inteiro acha isso. Tanto que você vai olhar a curva do milho na bolsa, tá para cima, ó. Se eu for segurar o meu milho daqui para lá, eu tenho uma expectativa de alta, porque a bolsa está me mostrando isso. Então você pensa, eu tenho um milho hoje, Campinas, estão me oferecendo 58 no físico, certo? E eu quero segurar, eu acho que vai subir. Eu consigo segurar o meu milho até março. Então eu tenho um milho 58 hoje, eu quero vender ele aqui no meio de março de 24. O que eu vou fazer? Eu vou vender o meu milho no físico a 58 e comprar o milho da bolsa a 59, o janeiro a 63, ou como eu quero o março, eu vou comprar o março a 67,
sendo que estão me oferecendo 58 hoje no físico. Então o que, que eu faço? Em vez de vender físico, eu venho e faço uma venda aqui, ó, no milho março, a R$ 67, R$ 67,30 nesse um pouquinho, minutos atrás, né? Por quê? Daqui para o meio de março, esse 58 vai se encontrar com esse 67,30. Seja o 58 subindo para lá, seja o 58 virando um 62 e a bolsa caindo do 67 para o 62, seja a bolsa despencando para 58. De alguma forma, esses preços vão se encontrar. Então é isso que a gente olha para ver a curva de futuros, para ver, eu vendo físico ou eu vendo bolsa? Eu quero me proteger da baixa. Eu vendo meu físico e compro na bolsa, para eu ter ainda meu produto participar da alta, mas protegido da baixa? Ou eu vendo bolsa e seguro meu físico? Nesse momento, ó, se você for pegar um milho no armazém a R$ 58, segurar de hoje, de novembro, né, começo de outubro, até março, ele não vai te custar R$ 9. Na verdade, é isso, R$ 9. Não custa R$ 9 de armazenagem para a gente segurar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Com 4 meses de armazenagem não custa R$ 9. Então, tem oportunidade aí. Eu seguro o meu milho, que está no balcão, que está no meu silo, que eu vou colher o milho safra verão, eu seguro ele, eu não vendo físico, e eu vendo milho na bolsa, a R$ 67. Porque eles vão se encontrar. Eu vou ganhar nessa. Seja perdendo no físico e ganhando na bolsa, seja perdendo na bolsa e ganhando no físico, e seja ganhando nos dois. A questão é que lá na frente, o março vai se encontrar com o físico, certo? Então a gente busca essas convergências, né? E depois, o maio já indica uma queda, depois tem aqui, ó, colheita, julho e setembro, milho em queda, depois novembro de novo, ó, terminei de colher, tendência de alta. Então, eu como produtor, em que mês que eu vou operar? Depende, eu estou falando do meu milho verão, do meu milho balcão, do meu milho disponível que está guardado, eu estou falando do meu próximo milho safrinha, do meu próximo milho verão, né? Conforme o produto, a época da colheita, ou como que é a situação, eu vou olhar um tipo de milho e a curva vai me favorecer para fazer uma venda de bolsa ou uma venda de físico, conforme seja a situação. Então, mas então o milho operado, como que funciona para operar essa curva? Né? É tudo de uma vez? Né? Anda junto? Não necessariamente, mas veja, a gente tem o gráfico aqui do milho novembro e o gráfico do milho janeiro, certo? Veja que o desenho é muito parecido. Teve a queda, teve um repique, subiu. Aqui, teve a queda, teve um repique, subiu. Depois caiu, voltou, caiu e ficou de lado. Depois caiu, voltou, caiu e ficou de lado. Então, todos os contratos do milho tendem a trabalhar mais ou menos juntos ali, né? Por exemplo, começou um movimento de alta no milho, o mercado está achando que vai subir, vai subir. Normalmente, todos os milhos sobem. Pode ser que o milho da vez, o novembro, suba mais que o janeiro. Então, o novembro subiu 1,50 e o janeiro subiu só 1. Pode ser que na hora de cair, o novembro caia mais, caia 1,50, enquanto o janeiro só cai 1. Né? Então, a curva anda junto, mas nem sempre na mesma proporção. Então, se subir R$1, sobe R$1 em todos? Não. Eles são independentes. Cada um está dizendo um milho de uma certa época do ano. Então, ele está referente a um tipo de produto. A gente está falando do milho colheita de verão, ou senão a gente está falando do milho de entre safra, ou é um milho de colheita de safrinha, né? Então, cada um vai ter o seu comportamento. Então, essa curva aqui, ela não vai respeitar essa diferença. Então, quer dizer que sempre do novembro para o janeiro vão ter R$4 de alta? Não, nem sempre. Pode ser um, poderia ser um aqui, poderia ser o janeiro caindo, janeiro abaixo do novembro. Não é regra, certo? Então, cada contrato ele tem o seu próprio comportamento, certo? Então, se eu quiser operar no setembro 24, eu posso? Eu vou lá no setembro 24, abro o gráfico dele e eu opero ele, né? Então, eu estou pensando no meu milho safrinha que eu vou plantar depois de colher essa soja agora que a gente está plantando. Eu vou olhar o milho lá da frente. E agora falando sobre a soja, o milho a gente tem o milho B3, milho Campinas. A soja, lembra que eu falei que a soja é Chicago? Aos arredores de Chicago ali, vão ter os armazéns credenciados que você pode entregar ou receber, embarcar de lá, né? Então, na B3, a gente não tem soja Brasil, já vou falar dela. Mas até então a gente não tinha soja Brasil. Tinha uma soja antiga, Paranaguá, tinha pouco volume de negócio. Até o Camilo comentou aqui aquele dia, no último vídeo, penúltimo vídeo. E então a gente tem aqui agora
a soja Chicago. Eu posso abrir uma conta numa corretora internacional e operar lá direto em Chicago. Posso sim. Tem lá o código dela, soybean, soja, futuros, que é o novembro 23. Ou eu posso vir na Bolsa Brasileira, mais fácil, sem ter que fazer conversão de moeda, mandar dinheiro para fora, eu posso vir e operar a soja Chicago na Bolsa Brasileira, que é um contrato chamado SJC. Lembra que o milho era CCM? A soja é SJC. Então ele é um espelho. Veja que da mesma forma, teve uma altinha, queda, queda grande. Uma altinha, queda, queda grande. Aí teve essa alta forte, caiu bem e voltou. Aqui teve essa alta forte, caiu bem e voltou. Ou seja, eu não estou operando na Bolsa de Chicago, mas eu estou operando o contrato de Chicago, porque é um espelho. Na Bolsa Brasileira, nesse contrato SJC, tem um robô que fica ali esperando você querer comprar ou querer vender. Quando você compra o milho, a soja, nesse contrato na Bolsa Brasileira, o robô vai te vender aqui, só que o robô vai comprar esse contrato lá na Bolsa Americana. Porque depois, se você tiver lucro e quiser vender, o robô vai ter que te pagar essa diferença. E ele não vai estar te dando dinheiro, né? Porque tem pouca liquidez esse contrato. Por isso que é importante o robô. Então, a partir do momento que eu comprei, tive lucro, vou vender, o robô vai perder aqui na Bolsa Brasileira. Só que ele comprou lá na Bolsa Americana e ele vai ter lucro lá também. Então, ele anula uma compra aqui com uma compra lá, te entrega o lucro sem estar te financiando. E o que ele ganha com isso? Ele ganha 2, 3, até 5 cents, né, de diferença. Então, se a soja hoje está 12,77 na Bolsa de Chicago, a gente vai ter o robozinho vendendo aqui um pouquinho mais caro, 12,79, certo? Essa diferença é o que paga, o que financia esse robô. Então, quando você está operando a soja na Bolsa Brasileira, você está operando lá fora via um contrato de espelho, certo? Só que não tem como você fazer a entrega física usando a Bolsa Brasileira. Se eu quiser ficar comprado para embarcar uma soja lá em Chicago, aí sim eu vou ter que abrir uma conta internacional lá numa bolsa, na corretora, que opere na Bolsa de Chicago direto, e por lá eu vou ficar comprado. Se você ficar comprado na Bolsa Brasileira, 15 dias antes do vencimento da liquidação física, vai ter a liquidação financeira na Bolsa Brasileira. Certo? Então, a liquidação física lá em Chicago é na metade do mês também, e na Bolsa Brasileira vai ser no penúltimo dia do mês anterior. Então, a soja novembro vai vencer no meio de novembro na Bolsa de Chicago para liquidação em física, né, entrega física, e a soja espelho de Chicago novembro na Bolsa Brasileira vai liquidar lá no dia 30, 29 de novembro, né? 2 dias antes, o penúltimo dia útil do mês anterior, né? E aqui, da mesma forma que a gente tem a curva de futuros do milho, a gente tem a curva de futuros da soja, né? Esse aqui é até uma interessante, ó. A gente tinha aqui, na época ainda da soja, setembro, tinha setembro 23. Era 3/8, 2 meses atrás. Então a gente tinha aqui uma soja setembro de 30 e 47. Depois a gente tinha novembro, janeiro, março, maio e julho, a soja americana, bem de lado. Você vê que a curva está de ladinho, né? Então, primeiro vencimento para o segundo, uma queda boa, e depois lá na frente, outra queda quando a gente fala do setembro 24. Mas esses contratos do meião aqui, eles estavam praticamente todos no mesmo preço. O que isso significa? O mercado não sabe se daqui para lá sobe ou desce, ele acha que vai dar uma estabilidade de preços. E agora, 2 meses depois, o que aconteceu? Lembra que setembro estava 30? Setembro saiu da conta aqui. Ficou só o novembro, janeiro, março, o maio. E o que aconteceu? Aquele contrato, aquela curva que estava inteira de lado até aqui, ela está em carrego, está em carry, está para cima, né? Então o que o mercado enxergou? Que hoje tem produto, mas daqui para frente vai ficar mais escasso, vai ter menos oferta. Então a tendência do preço é ir subindo enquanto o tempo vai passando. Antes, o mercado achava que de novembro até julho de 24 vai ficar mais ou menos no mesmo preço. Agora ele já não acha. Ele acha que de novembro até julho de 24 a soja vai subir $1,20, mais ou menos, por saca, certo? Então, quando a soja sobe, você olha, tá todos os vencimentos de soja verdinho. Só que às vezes um sobe mais que o outro, né? Então, de lá para cá, ó, o X a novembro estava 29 e ela caiu para 28. Enquanto a julho estava 29 e 37
ela está 29,25. Então, a soja novembro caiu $1,15, enquanto a soja julho 24 caiu 10 cents. Né? Então, muitas vezes a gente vê a curva inteira caindo, mas uma cai mais. Daí, quando sobe, a outra sobe menos. Aí, quando cai, cai mais. Quando sobe, sobe menos. Daí a gente vê a curva que estava de lado, flat, estava lisa, né? Estava reta. De repente, ela ficou em carrego, ficou em alta. Então, o mercado está enxergando que daqui para lá a tendência de preço. Então, tem ofertas boas hoje e amanhã tende a ficar mais escasso. E a curva poderia estar para baixo? Poderia, igual está aqui. Daqui em diante ela está para baixo. O que o mercado está enxergando aqui? Em julho de 24, a gente vai ter pouco estoque, mas depois vai entrar a colheita americana e vai ter queda nos preços, certo? Tudo bem. E sobre valores, eu tenho 450 sacas lá do milho brasileiro, a soja, essa SJC também é 450 sacas, e para operar, eu vou ter que depositar lá 450 sacas de soja. Se hoje está uns 28 e pouquinho, se eu for multiplicar 450 sacas vezes 28 e um pouquinho, com um dólar de uns 5, 5,10, vai dar mais ou menos 64.500. Então, se eu quiser operar uma soja na bolsa, eu tenho que colocar 64.500 para operar um contrato de soja? Não tem. Esse aqui é um site que tem da B3, a calculadora de risco. Eu coloquei aqui, soja novembro 23, posição mais 1, comprado. Risco da posição, o balanço aqui, ó, o que a bolsa pede? R$ 5.700 para eu operar um contrato de soja que vale 64.500. E por que essa diferença? Essa é a alavancagem. A bolsa permite que, com uma fração do dinheiro, você opere um ativo. Então isso é vantajoso, porque, por exemplo, eu acho que a soja vai subir, mas a soja americana, a brasileira, vai cair. E eu tenho soja balcão, que seja disponível. Eu vou lá, vendo, recebo 64 mil para cada 450 sacas, e com 5.700 eu vou lá e recompro essas 450 sacas que eu vendi no físico só com uma parte do dinheiro. E os outros quase 60 mil, eu posso fazer o que eu quiser. Posso aplicar em renda fixa, posso usar para pagar outras contas, e aí dá uns quase 9%, então com praticamente 9% do dinheiro eu consigo recomprar essa minha soja na bolsa. Então eu fiz uma rolagem, eu saí do físico e entrei na bolsa comprado, né? E no milho, né, a gente vai ter o milho novembro 23, um contrato comprado. Hoje ele está mais ou menos 59 e pouquinho, 59,50 ali. Então, 450 sacas de milho a 59,50 são R$ 26.700. E quanto que a bolsa pede que eu tenha? 1.900. Então, se eu acho que o milho vai subir, e eu tenho milho no balcão da cooperativa, eu vendo ele hoje 44, 45, dependendo, eu vendo lá 44, 45, e eu vou receber, né, um pouquinho menos que esses 26, porque o 26 está o preço da bolsa futuro, né, 59, então eu vou receber lá uns 20 mil reais. Com 2 mil reais, eu vou poder vir e operar esse milho na bolsa, vou poder recomprar ele na bolsa, né, porque eu acho que ele pode subir, certo? Então tem essa alavancagem que a gente usa a nosso favor, né? Quando eu quero operar na bolsa, eu não preciso do dinheiro inteiro, então essa que é a vantagem. Ainda assim, quando eu só faço uma venda e a compra no físico, eu nunca tenho que ter esse capital, não tenho que ter essa liquidez, dinheiro parado na bolsa, né? Só que a gente está enxergando, por quê? Se você pega a curva aqui, pega o milho tanto que tá, eu tenho milho de 58 em São Paulo hoje, e eu quero ter o 67, eu quero pegar esses R$ 9 de alta. Então, se eu quero pegar R$ 9 de alta, eu posso segurar o 58, mas ele pode não subir, a bolsa pode cair. E aí, por eu ter um milho que vale 26 mil reais, por eu não ter 2 mil reais para fazer essa venda na bolsa, eu deixo de capturar esses R$ 9 de alta, ou R$ 9 de queda da bolsa, né? Essa convergência entre físico e futuros. Então, quando você não está na bolsa, quando você não tem uma partezinha lá, não está participando dessa alta, você deixa de participar, deixa de aproveitar de movimentos do mercado. Tem horas que a sua região vai estar mais caro que a bolsa. Vale a pena segurar, esperando alta a sua região? Não vale. Vende o seu e recompra na bolsa. E tem horas que o preço da sua região está muito ruim e a bolsa está lá na frente, está melhor. É o milho agora, o que eu faço? Eu seguro o milho na minha região, a soja, vou na bolsa e faço uma venda lá, em vez de vender físico. Lá na frente você vai ter essa diferença capturada, né? Então, a vantagem de ser que você abre uma conta no seu nome, deposita um dinheiro na sua conta,
esse dinheiro só entra de conta sua, só sai de conta sua. Você pega uma parte do seu dinheiro, do seu rendimento com a agricultura, coloca lá e usa ele para operar, para se proteger, para participar da alta, para se proteger da baixa, usando esses contratos. Eu foquei mais no milho brasileiro e na soja espelho de Chicago, mas também temos aquela soja num navio em Santos, né? Soja FOB Santos. Então tem a Soja Brasil para operar também, um contrato novo, com pouca liquidez, mas ele tem também um indicador físico, que até da Bolsa Americana lá, aquela empresa de notas de negociação lá, S&P 500, tem um índice deles também. Então essa empresa que faz o indicador de quanto que está a soja física no Porto de Santos hoje. E aí, lá na frente vai ser, da mesma forma que o milho com o Exal, que vai ser liquidado no preço desse indicador. Então eu tenho a soja, que é o soy, eu até falei no outro vídeo com o Camilo também. A gente espera que no futuro tenha uma soja Brasil, seja Paranaguá, em reais. Que o produtor brasileiro entre na bolsa e participe de lá. Porque você pode fazer uma venda. Digamos, estão te oferecendo R$100 na soja aqui, e você olha a soja bolsa em Paranaguá, está 130. Aí você fala, pô, minha região oeste do Paraná, com 8, 10 reais eu chego lá. Se for nesse preço, eu vendo, entrego lá. Né? Ainda ganho 20 reais nessa diferença. É assim que funciona, é o mesmo esquema. Né? Então, também tem boi, tem café, tem dólar, tem índice, tem outras coisas também, mas no geral era isso. Então, fique sempre acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Semanalmente vai ter vídeos sobre assuntos técnicos diversos. Diariamente nós temos o vídeo do Rodrigo, Panorama Matinal, né? Fazendo morning call aí, explicando as notícias do dia, o que o mercado tem falado, quais são os comentários, né? Então, inscreva-se, deixa um like aí, compartilha, deixa um comentário também, manda para os amigos aí, ajuda a gente a estar crescendo, ganhando mais audiência aqui para cada vez entregar mais conteúdo de qualidade para você. Beleza? Abraço!